Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa formação e hoje nós vamos falar sobre a Sagrada Tradição. O que é e a sua importância. Então, tradição é uma palavra com origem no termo em latim traditio, que significa entregar ou passar adiante. A tradição é a transmissão oral dos conhecimentos acerca de Deus. Então, tradição é transmissão oral do conhecimento de Deus. Não é a conservação de atitudes e de elementos culturais. Não é um fechamento ao novo. Então, quando nós falamos a respeito de tradição, o significado da palavra tradição não é aquele significado comum, né, que está aí no senso comum. Tradição aqui é especificamente transmissão oral do conhecimento de Deus. Antes de tudo, é a pregação apostólica, pois Cristo Senhor ordenou aos apóstolos que o Evangelho fosse por eles pregado a todos os homens, como fonte de toda verdade salvífica e de toda disciplina dos costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Isso está na Dei Verbo número 7. Esta pregação foi feita oralmente por meio de exemplos e instituições. Houve uma transmissão viva. Ela é distinta da Sagrada Escritura, embora estejam ligadas. Então, o que é a Sagrada Escritura? É um ensinamento escrito. Né? O que está lá escrito é do Antigo Testamento, Novo Testamento. O Novo Testamento vai dos Evangelhos até o Apocalipse. O ensinamento que não está escrito ali na Bíblia, ele é chamado de Sagrada Tradição. E qual é a importância da Sagrada Tradição? É porque a Sagrada Tradição é também revelação de Deus, é também palavra de Deus. A Sagrada Escritura mostra que nem tudo que foi revelado está escrito. Então, a própria Bíblia diz que nem todos os acontecimentos, nem tudo aquilo que Jesus falou, acabou sendo escrito na Bíblia. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Isso está em João, capítulo 21, versículo 25. Então, o próprio apóstolo João, ele diz que não tem como escrever tudo aquilo que Jesus fez e falou. Então, muita coisa ficou na transmissão oral, que é a Sagrada Tradição. O apóstolo Paulo, quando refere-se à celebração da Eucaristia e à ressurreição, nos mostra que antes recebera do Senhor e depois transmitira, e somente agora colocara por escrito. Então, 1 Coríntios, aí, capítulo 11, versículo 23 e 24, São Paulo vai dizer: Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isso é meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, o próprio São Paulo está dizendo que primeiro ele recebeu do Senhor, depois ele transmitiu. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 3, ele vai dizer: Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes,
por ele sereis salvo, se o conservardes como vou-lo preguei. De outra forma, em vão teríeis abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiro o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, São Paulo deixa muito claro aqui que primeiro ele recebeu do Senhor e depois ele pregou. Então, quando ele escreve a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, que faz parte da Bíblia, é uma carta que está dentro da Sagrada Escritura, ele está dizendo que a palavra de Deus escrita, ela mostra o seu valor porque ela está reforçando aquilo que ele ensinou oralmente. Ou seja, o que ele ensinou oralmente também é revelação de Deus, também é palavra de Deus, tanto quanto aquilo que ele mesmo está escrevendo. Recordando aos cristãos de Coríntios o conteúdo da sua pregação oral, que eles já receberam, confirma o valor do seu escrito, epístola. A autoridade de seu escrito está no fato de ele ter pregado antes. Então, diferente dos evangélicos, nós católicos cremos que a palavra de Deus não é somente a Sagrada Escritura, mas é a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. A segunda carta aos Tessalonicenses pede a firmeza e fidelidade dos Tessalonicenses, tanto para as palavras transmitidas oralmente, como para os escritos. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, o próprio São Paulo está dizendo que a palavra de Deus, ela é tanto palavra falada, quanto palavra escrita. E agora, onde nós podemos encontrar a Sagrada Tradição? O Catecismo cita a Dei Verbum, que diz: através da tradição, a Igreja em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. Aí no Catecismo, no parágrafo 78. Então, aqui está a resposta. Onde é que está a Sagrada Tradição? Está na doutrina, está no culto, está na vida da Igreja. Através dessas coisas, a Igreja ela perpetua a fé, o conhecimento de Deus. A Sagrada Tradição é encontrada, pois, na vida da Igreja, na doutrina e no culto. Citemos como exemplo a devoção aos santos que é conservada e mantida ainda hoje, porque a vida da Igreja mostra-nos que é uma herança antiga, desde os tempos apostólicos. Quem visita uma catacumba em Roma observa a invocação aos santos, escrita em suas paredes, inscrições tais como São Pedro, rogai por nós. Esse é um exemplo de como a tradição foi conservada e transmitida a nós pela vida da Igreja. Portanto, se queremos entrar em contato com a Sagrada Tradição, precisamos contemplar a doutrina, a vida e o culto da Igreja. Então, aí está a Sagrada Tradição. E, por outro lado, são testemunhas eminentes da Sagrada Tradição os santos padres, pois o ensinamento deles testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da Igreja, que crê e que ora. Dei Verbum 8. Por isso é necessário, para quem quer conhecer melhor a Sagrada Tradição, ler os Santos Padres. Então, nos Santos Padres, é que nós vamos encontrar aí a Sagrada Tradição. Então, Deus abençoe a todos e até a próxima formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.